Essa pergunta, porque durante, na verdade, o segundo bloco, a gente quase não comentou o segundo bloco. A Patrícia Campos Mello, né, jornalista, faz uma pergunta sobre fake news. E é neste momento que entra a discussão sobre o vídeo, né, o relato ali do Bolsonaro. Então, naquele momento, né, o segundo bloco foi um bloco estranho, porque os candidatos, né, não responderam as perguntas, ficaram fugindo, mas a pergunta que mais chamou a atenção nas redes foi justamente essa, de fake news, porque deu a chance do Lula trazer, né, essa questão... Bolsonaro. Do Lula, acho que o Lula, na verdade, propôs isso, e aí o Bolsonaro veio depois, se não me engano. O Lula quase não fala do assunto, e o Bolsonaro responde sobre isso e o Lula não consegue falar depois. Exato. Foi justamente nesse momento da pergunta, né, que era fake news, não tinha nada a ver com o tema, que o Lula trouxe isso para o embate, e aí o Bolsonaro responde, né, ele aceita, digamos, esse gesto. É aquele momento do segundo bloco, certo? Do segundo bloco. Será que a gente consegue, Júlia, projetar de novo aquela tela com o material que a gente tem até aqui da Quest sobre isso? Aí, tá a tela aí para vocês acompanharem em casa. Então, se a gente for situar isso na linha do tempo do debate, a gente vai situar uma situação, seria uma situação então de equilíbrio ali, Guilherme? Primeiro, né, a menção aos dois candidatos, bom, eles têm o mesmo tempo, os três blocos, mas enfim, 50-50, né, o mesmo número de menções no segundo bloco. A gente está vendo ali a barra azul, né, a azul mais escura. Agora, já aqui no positivo e negativo, a gente falou muito do primeiro e do terceiro, mas dá para notar como o Bolsonaro vai muito mal no segundo. O Bolsonaro tem 66% de menções negativas, ou seja, ele está sendo mal falado, e muito por conta dessa pergunta, né? Foi essa pergunta que mais reverberou nas redes sociais. Mas a pergunta não era sobre o caso, a pergunta era se ele se comprometeria com alguma questão relacionada a fake news. Mas a minha específica. Exatamente. Agora, a minha percepção das respostas do Bolsonaro, eu achei que ele respondeu bem. Ele falou, citou a PEC da Luiza Erundina, ele fez o compromisso, que no nosso jargão chama o lead, né, de não mexer na composição do Supremo Tribunal Federal. Ele cita a questão dos 13 deputados do PT que teriam recebido emendas de relator. Então, não é olhando, né, é que o tema é pesado, o tema das fake news, o tema da... Eu queria trazer mais um contexto, Vac, para essa discussão, para demonstrar o tamanho da pressão sobre Bolsonaro. A Atlas divulgou uma pesquisa um pouquinho antes do debate sobre como é que estava a eleição na região sudeste, antes desse episódio, né, que está sendo chamado aí nas redes de pintou o clima, que é a fala do presidente Bolsonaro. E destacando aqui especialmente Minas Gerais, pelos números da Atlas, a vantagem que o Lula tinha sobre Bolsonaro, ela tinha caído de cerca de 5% do resultado no primeiro turno para apenas 2,6%, segundo a pesquisa da Atlas. A gente viu a campanha do Bolsonaro nesses últimos dias batendo muito nisso, que eles estavam virando Minas, que Minas estava crescendo. E essa pesquisa traz essa percepção de que ele vinha conquistando um eleitor volátil, um eleitor que não era claramente dele, mas ele vinha crescendo, ele vinha avançando, e Minas é muito importante para ele virar esse jogo. Só que a partir desse episódio, ele já tornou essa pesquisa velha, porque aí eu fui apurar e os trackings da própria Atlas e de outras empresas mostram que ele foi devolvendo essa vantagem. Esse eleitor foi falando, não, acho que eu não vou de Bolsonaro, não. Essa mesma pesquisa, né, Raquel, ela mostra... Imagina a pressão. Ela mostra no Rio de Janeiro a diferença também. O Lula conseguiu diminuir, né? A diferença entre Lula e Bolsonaro era de 10,4 pontos, foi na urna, e hoje a diferença está de 8,2. Ou seja, o Lula também conseguiu avançar no Rio. Mas em Minas, olha, 5 para quase pouco mais de 2 pontos. A gente tem falado muito sobre o Sudeste, né? A importância do Sudeste, e a esperança do Bolsonaro é que, com o apoio do Cláudio Castro e do governador Romeu Zema, ele conquistar parte desses eleitores que os elegeram em primeiro turno. Agora, só para ressaltar esse ponto do GEB da saúde, né? Que aí é justamente parte desse eleitorado indeciso, e o que votou bastante também na Simone Tebet, o eleitorado feminino. E por que esse primeiro bloco, né, na questão da pandemia, foi um jab tão forte para o Bolsonaro? Eu fiquei impressionado com a incapacidade dele de mudar de assunto. De 15 minutos, os primeiros 10, ele ficou aceitando a discussão da vacina, da pandemia. Aí, em algum momento, ele fala, vamos mudar de assunto. Mas num formato, né, tão específico, que é de trocação, ele ter aceitado tanto o Lula bater nele é o que me impressionou. Eu acho que vai junto com o que o Caio estava falando, né? Ele chegou mais perdido e aí depois ele vai se acalmando e vai melhorando o seu desempenho. Só um parênteses técnico, tem um problema técnico, o Felipe está fora da nossa roda por enquanto.
Então, eu vou voltar a um ponto que ele estava levantando antes, que se refere a, digamos, a postura psicológica deles, Caio. O Felipe se referia ao Bolsonaro dizendo, por os padrões do Bolsonaro, ele demonstrou um autocontrole inédito. Tudo que se podia usar para cutucá-lo para valer mesmo, o Lula usou. Bolsonaro foi treinado por quem? Bom, esse entorno todo dele, Fábio Van Garten, Fábio Faria, esse pessoal mais ligado à comunicação, e os próprios conselheiros, né? Isso o marqueteiro, Duda Lima, essa cúpula, né? O QG da campanha, o Sérgio Lima também, que é o outro publicitário. E ele tem, agora mesmo com o treino, as duas campanhas, né? Porque o Lula também treinou, o Lula fechou a agenda 2 dias para se preparar para esse debate. Havia muito receio dele. Agora você vê que ele, com a jornalista, com a Vera Magalhães, que ele já havia atacado aquela vez, aquele primeiro debate, hoje ele joga uma ironia, mas ele né? Mas ele se controla, não chama o Lula de presidiário. Então você vê questões ali que ele segue, né? Ele segue. Agora tem questões... Eu não entendia ele colocar a mão. Eu li como colocar a mão no Lula como algo que não me parece que é alguém aconselhando. É ele ali da questão de intuição, vou provocar, né? Vou coagir, né? De certa maneira, para tentar desestabilizar o adversário. Mas o treino, para te responder, é essa cúpula ali de marketing, porque eles vão olhando os debates, onde que foram os pontos frágeis dos anteriores, a questão com jornalistas, essa questão com o Lula, direito de resposta. Então, eles vão treinando para evitar que o que aconteceu lá atrás, que o prejudicou, não prejudique novamente. Eu não sei em que medida isso que vocês levantaram, a pressão psicológica em cima do candidato participando ali de algo que ele mesmo considera decisivo. Se foi decisivo ou não, nós vamos saber na próxima... Isso. Não, nós vamos saber logo mais em que medida eles acham que conseguiram o que queriam. Que essa pressão psicológica explica os lapsos, Raquel. Por exemplo, pega o Lula no começo, ele está muito concentrado. É o Lula velho que a gente conhece. Ele é rápido, você vê no brilho do olhar dele como ele olha para o adversário, como ele vai na jugular do adversário. E o Bolsonaro extraordinariamente tímido, parado como um poste no palco, sem dominar nem a câmera, o que é raro para um político profissional. Com a praia que eles têm, não saber para qual câmera falar, isso é básico do básico. Sim. De cara, a primeira coisa que o Lula faz no debate é ocupar o centro do palco, vir para a câmera e dar as costas para o Bolsonaro. O Bolsonaro demora para entender esse jogo, esse balé, essa coreografia. O cansaço ao longo do debate é o que explica, talvez, o Lula ter perdido a concentração, que claramente ele perde no terceiro, a ponto de não tomar conta do tempo. Enquanto o Bolsonaro, ao longo do debate, foi perdendo oportunidades de pegar o Lula justamente nas questões que tem a ver com corrupção. Ele só consegue isso no final. No terceiro bloco. Aqui a gente está fazendo uma hipótese, né, William? Mas a sensação... Eu estou usando a do cansaço físico. Então, na verdade, nós já traçamos aqui hipóteses para os dois. A primeira para o Lula é do cansaço físico, que apesar de todo esse vigor que a gente sente e que lembra mesmo o Lula lá de trás, ele já vai errando nos números. Isso me chamou muita atenção, mesmo no primeiro bloco. Agora, Bolsonaro, a gente está fazendo a hipótese reversa, de que ele chega nervoso, ele chega acuado, aí ele vai se acalmando. Alguém, me dá muito a sensação clara isso, que alguém lembra ele sobre a Lava Jato, sobre os prejuízos das refinarias da Petrobras, alguém entrega os números para ele, porque foram várias oportunidades em que ele perde o gancho. O assunto apareceu algumas vezes no segundo bloco, em perguntas. Teve uma pergunta sobre orçamento secreto, depois teve uma pergunta, acho que do Josias de Souza, exatamente sobre corrupção. E o Bolsonaro, assim, deixa passar batido, a oportunidade vai embora. No terceiro bloco, parece que alguém vai lá, entrega para ele, e aí ele está mais centrado, ele está mais calmo. O tempo ali parece que funcionou de forma distinta para os dois. Ele vai gostando da luta. Um ficou mais cansado e o outro ficou mais concentrado e mais calmo.